bora lá, ela entrou. Acho que agora vai. Oi, Oi! Ah, deu certo! oi, boa noite. Desculpa, eu não sei, não tava aparecendo para mim que tava live. Aí a Camila veio me avisar. Ai meu Deus, o que será que aconteceu? Eu até pelo seu perfil pessoal, né? Eu Nossa, chamei agorinha para tentar, né? Mas deu certo. A Camila, minha amiga querida, é uma grande responsável, viu, Mari, por nos conectar. aham, agradeço Camila, ela. nós nos conhecemos aí, já vai ter o quê? Camila, acho que uns 9 anos, né? Que é o tempo que o Robert nasceu, o Ronald, aliás, o garoto número 2. Aham. E a gente se conheceu em Joinville. Eu estava morando lá com a minha família. E a Camila é uma benção. Até hoje somos amicíssimas. Os nossos meninos estão interagindo o tempo inteiro, né, Camila? Ai, que E delícia. estou muito feliz por ela ter dado continuidade, né, na educação domiciliar e estar aí sendo assistida aí por vocês. Que bênção. Legal. Então, por isso que eu vi tu de chimarrão nos stories hoje. Então, menina, curioso, porque a história do chimarrão eu tenho desde criança, porque meu pai, mesmo sendo maranhense, ele tinha cultura, mas eu não lembro de quem que ele trouxe a cultura do Hum, chimarrão. Então, desde pequenininho, eu já sou adepta do chimarrão, sabe? que legal. E estando no sul, interagir ali com os nossos amigos era muito legal. Sim, que delícia. Ai, Mário, eu tô num dia bem atípico aqui, porque eu tô sem meus meninos maiores, que estão na aula de violino e violoncelo. O meu marido ainda tá no trabalho, então às vezes se eu tiver uma interferência com o pequenininho, tá? É, releva. Como é? Como é? Tenho dois aqui em casa que, pelo que eu tô ouvindo barulho, estão no banho. Então, Ah, tá certo. Mari, antes de tudo, quero te agradecer a você, a Janice, embora a gente tenha se falado mais eu e você, né? eu sou. Mas agradecer muito vocês por estarem aqui trazendo, sabe, esse conhecimento, porque a gente faz o homeschooling, mas a gente leva também uma mentoria para algumas famílias. E a Uhum, gente quer trazer um leque de informação para ajudar as famílias a conhecerem esses métodos, currículos e assim terem aí as informações necessárias para aderirem àquilo que elas acharem melhor para suas famílias, tá sim. bom? Obrigada. Então, brigadão. Antes de tudo, queremos conhecer você. Eu também. Vamos lá, vamos tentar. Então, obrigada por essa oportunidade. É sempre uma alegria poder conversar sobre educação, filhos, homeschool, e com certeza estou super empolgada de te conhecer também. E Ah, obrigada. eu sou a Mariana, eu tenho dois filhos, o Eric, que é o mais velho, vai fazer 12, e o daqui a menos de 2 meses, né? E o caçula é o Luca e tem 9. Eu sou gaúcha, não sei se deu para adivinhar, sou gaúcha de Porto Alegre, mas moro nos Estados Unidos, vai fazer 2 décadas em breve. Ah, então tu tá nos Estados Unidos? Eu estou nos Estados Unidos. Ah, certo. E, enfim, a longa história curta, eu me formei em turismo no Brasil, vim para cá para estudar inglês, tinha planos de continuar viajando o mundo, conhecer outras culturas, sempre me encantei, né, em conhecer outros lugares, mas o Senhor tinha planos bem melhores para mim, de casar, estabelecer família, e aí quando chegou aquela época, né, de para que escola os meninos vão ir, eu conheci o homeschool aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de homeschool, não sabia o que que era. E confesso também que nunca estudei a fundo métodos de educação. Eu era assim, vamos aproveitar esse tempo que eles são pequenos. Eu tive a oportunidade de ficar em casa com os meninos. Depois que o meu filho mais velho nasceu, ele tinha 8 meses, eu parei de trabalhar. Então, para mim, era um tempo assim maravilhoso de aproveitar a infância dos guris, uh, ver eles crescendo, né? Ler muitos livros, estar na Sim. natureza, enfim, né? Coisa de mãe coruja. E ao mesmo tempo conheci algumas outras famílias naquela época, né? E quando chega ali por volta dos 4 anos, todo mundo já está apavorado, que escola que vai entrar. E eu, gente, mas esse menino só tem 4 anos, que escola? Desse tipo. É, enfim.
Aí, né, nessas conversas, nessas buscas, né, refletindo, conversando, orando, buscando direcionamento, o homeschool apareceu através de conversas com essas amigas e eu achei interessante a ideia. E eu também, assim, aqui nos Estados Unidos, eu acho que também é uma coisa que é meio que tá virando mundial, as crianças passam o dia inteiro na escola. De manhã até de tarde, algumas chegam em casa, jantam, mal tem tempo de ter um tempo livre, de interagir com a família e pronto, né? E eu comecei a ouvir um descontentamento muito grande dos nossos amigos próximos que tinham crianças em escolas, tanto públicas como particular. E o meu marido conversávamos muito sobre isso. A gente, essas pessoas que a gente confia, que são nossos amigos, já com esse desconto, isso tem o quê? Uns 8 anos atrás, que essas conversas começaram, né? Enfim, né? E eu comecei a me questionar, poxa, se essas pessoas que a gente confia estão nos contando desse descontentamento com a educação e nós queremos uma educação cristã para os nossos filhos, eu comecei a me questionar muito, né? Onde é que a gente vai educar essas crianças? Como? Enfim, e nessas buscas que a gente viu que realmente esse é o caminho para a nossa família, fazer educação domiciliar. E aí, nessas buscas de método, aí sim que eu comecei a me empenhar nessa área de aprender, né? Que eu achei o método da Charlotte Mason. E como eu falo para algumas pessoas, foi amor à primeira vista, com o que eu comecei a aprender dela, né? Aprender desse método. E, enfim, tenho olhado essa jornada, tendo a oportunidade de compartilhar agora com as pessoas, né, do Brasil que têm interesse em aprender mais sobre ela, juntamente com a Janice, né, que gostaria muito de estar aqui e que é uma amiga, uma parceira, né, nesse ministério. Surgiu a ideia de vocês duas, já se conheciam, uma a outra influenciou, como é que foi? E vocês se juntaram para fazer esse trabalho Foi, lindíssimo. foi a mão de Deus, né? Sempre a mão dele nessas histórias. Já estava, eu já estava, enfim, divulgando, compartilhando Charlotte Mason no Instagram, aos poucos, em português. Eu tinha conhecido a Camila e uma outra amiga nossa, naquela época, através do Instagram. Enfim, né, que a gente tem muita coisa boa no Instagram, né? Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Sim, E nós sim. começamos uma espécie de grupo entre a Camila, nossa outra amiga Lessa, eu e a Simone, que é uma amiga brasileira que mora aqui também, que a gente se encontrou. E também as duas se interessaram por homeschool, Charlotte Mason, e começamos a estudar. E através das conversas com as meninas, com a Camila e do Brasil, fui vendo a necessidade de compartilhar mais em português. E nisso surgiu uma conferência online que eu e a Simone organizamos para falar mais da Charlotte Mason. Essa conferência online abriu um leque de amizades de mulheres, famílias que eu acabei conhecendo, e a Janice foi uma delas. Na época, isso foi em 2020, eu acho, faz uns 2 anos. Na época, 2020. eu sabia quem era a Janice, porque a gente participou de um projeto de tradução juntas, mas a Janice não ligou o meu nome com essa conferência online. Enfim, indo mais para frente, acho que foi no início do ano passado, por fevereiro, março do ano passado, eu já estava assim inquieta, né? Como que eu posso compartilhar mais, traduzir, porque tem muita tradução que ainda precisa ser feita, né? É um trabalho fácil, enfim. E aí um dia eu estava lá no Instagram e vi um podcast descobrindo Charlotte Mason em português. Eu falei, gente, que sonho! Quem é essa pessoa que está fazendo isso? Não tinha informação de quem é. Na hora eu mando uma mensagem e falo, quem é que está aí? Quem é que tá? Aí a Janice começou a dizer, sou eu, Mário. Janice. Ela falou, nossa, até queria te chamar para gravar um episódio. Enfim, né? Ela recente tinha começado esse podcast, que também é uma outra longa história, mas é mão do Senhor, junto com um amigo que ela tem no Brasil, que virou um grande amigo meu também, que ele faz o podcast com a gente. E aí eu esse episódio como convidado, foi o 6º episódio, e aí nunca mais
parei de trabalhar com eles, aí virei... Não, Que legal. Então já tem uma jornada assim, cheia de histórias, né? De envolvimentos. Vocês são cristãos, uhum. cristãos evangélicos, cristãos católicos. Eu sou católica, ela é protestante. Então a gente se Que uniu. unidade linda! Quanto aprendizado, meu pequenininho tá aqui. Eu acho que meu marido chegou, então, graças a Deus, vai dar um alívio ao meu coração. Eu tô tenso aqui, Ai, me desculpa. eu sei. Não, pensa. Não se preocupe, 3 aninhos, acabou de fazer 3 aninhos. querida. Mas vamos lá, Mari. Em que consiste, Mari? A gente está ansiosa para saber. Em que consiste o método Charlotte Mason? Tá. Eu vou tentar ser bem assim breve, né? Porque é muita coisa para falar. Mas só para dar uma introdução, quem foi Charlotte Mason? Ela foi uma educadora Por britânica favor. que viveu entre 1842 e 1923. Ela viveu na Inglaterra durante um tempo onde a educação era muito segregada, né? Quem era nobre, quem era aristocrata, recebia uma educação clássica, né? A educação, mas quem era da classe pobre, proletariado, trabalhadores, as crianças mal recebiam uma educação. E a Charlotte, ela estudou, ela vem de uma família humilde, ela era órfã, ela ficou órfã aos 16 anos, e ela conseguiu um feito muito difícil para a época dela, na circunstância dela, que foi entrar numa das poucas instituições que treinavam mulheres para ser professoras. E ela tinha uma inquietação com o estado da educação naquela época. E quando a gente começa a ler o trabalho dela, a gente começa a ver que essa inquietação continua por uma educação melhor, uma educação justa, uma educação para todas as crianças. Então, ela olhava para a criança e via a criança como uma pessoa, com capacidades de muitas coisas boas, né? Com defeitos que precisam ser tratados. Mas ela acreditava que todas as crianças tinham o direito de receber uma educação, como a gente diz, de um banquete variado de ideias, com tudo e mais um pouco, né? Então, é aí que deu o início ao trabalho dela como educadora, e ela também acreditava que as mulheres, as meninas também deveriam receber uma educação não só para servir a sua casa, mas a sua comunidade, caso elas fossem virar professoras, governantas. Enfim, ela estava ela viveu numa época onde muita coisa estava acontecendo, onde muitas filosofias estavam surgindo, que estava separando aquilo que a gente chama, né, de secular e de sagrado, né? E ela vê a educação como uma coisa única, ela vê a educação total da criança, holística, acho que essa é uma palavra que alguém me falou, Sim, né? A mente, verdade. sistêmica, a parte intelectual da criança, a parte espiritual, o corpo físico. E é super interessante porque ela vai falar de tudo, desde psicanálise, psicologia, desenvolvimento do corpo, ideias que recém estavam surgindo naquela época, que hoje, com a ciência, com o desenvolvimento da ciência, a gente tem uma ideia bem melhor. Mas o que então consiste isso, essa educação, né? Da criança receber uma educação viva, baseada em ideias vivas, onde a criança vai fazer relações com aquilo que ela está conhecendo, com aquilo que ela está adquirindo. Então, por exemplo, ela fala, eu até estou aqui com esse livro, Pais e Filhos, que é o livro da Editora Ideias Vivas, que é outro projeto que eu e a Janice também temos juntas, que é uma editora que é bem novinha, e está traduzindo os livros da Charlotte, mas também vai trazer livros bons, livros com ideias ricas, livros para trazer mais ideias boas para dentro dos nossos lares, né? Deixa eu entender, vocês estão traduzindo esses livros? Nós É estamos isso? traduzindo esses livros, sim. E Fantástico. E eles, ok, eles estariam disponíveis para o público já? Em que plataforma, por exemplo? tá, então assim, os livros da Charlotte Mason, que ela escreveu, eu devia ter falado isso também, ela escreveu nesse trabalho dela, de educadora, ela pesquisou e desenvolveu uma filosofia de educação, baseada em princípios cristãos, princípios bíblicos, e
É muito rico, é muita coisa. Ela escreveu 6 livros, Uau! de 6 volumes. Atualmente, então, esse livro Pais e Filhos, ele já está traduzido e disponível através da editora Ideias Vivas. A editora Ideias Vivas, vocês podem achar o nosso perfil, editora Ideias Vivas, ou o site da nossa loja online, editorideiasvivas.com.br. E nós estamos na jornada de tradução de todos os 6 volumes. Esse foi o nosso primeiro. Uau! É uma jornada, né? Então, eu e a Janice, quando a gente se encontrou, a gente tinha esse desejo, mas não imaginou que ia acontecer tão rápido a editora, né? E nós estamos dando passos para trazer mais livros, resgatar pérolas, resgatar livros que foram escritos em português, que estão fora de circulação. São alguns dos nossos objetivos, né? Para poder também suprir as famílias que querem literatura, que querem livros que tragam ideias inspiradoras, ideias com valores cristãos, ideias livros com histórias cheias de virtude. Isso é uma das bases, A minha internet parece que está travando. dos pilares da educação. Ok. Mari, só um minutinho. Tá tendo alguma... Ela fala muito sobre definir educação como uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Não sei se tu já ouviu essa frase, que essa aqui ela é bem... Não sei dizer se é a minha internet ou se é a internet da Mari, eu acho que é a minha. Ai, será que sou O da Mari, alguma das internets que tá dando... eu? Ai, ai. Mas vamos lá, vai dar certo. Tá, não seja a minha internet. Opa, tá travando ainda, pessoal? Mas alguém tá sentindo isso aí? Ah, tá. Tá, vamos lá. Vi muita coisa. Ah, tá. Tava aquela rodinha bem em cima de você, assim, ó. Eu acho que é a sua Se eles internet. derem o ok, eu continuo aqui. Você mora em sítio, Mari? Uma atenção. Sei. Não, eu moro num lugar que a internet tem uma boa conexão, mas eu tô percebendo lives, eu tô tendo dificuldade. Nós Não sei se vamos ter meu que levar, telefone nós vamos ter também que puxa levar hoje interfone. de forma bem divertida, assim, para não ficar Deixa eu ver tão se eu deixar a tenso, porta né? um pouco. Leiturinhas com Helena. Diz que tá travando ainda, tá sem som. Pessoal, enquanto vamos nos resolvendo aqui, queria agradecer a todas as pessoas que estão vindo do perfil da Mari, tá bom? Estão aqui com a gente também participando da live. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Tá me ouvindo, Mari? Ok. Certo. Tá sem som. Agora deu som. Não estão me ouvindo? Tô. Sem som. Ok. Parece que agora tá vindo. Posso continuar? Meio tra... Vamos lá, vamos lá. Ok. Então, de uma forma bem, né, o método da Charlotte Mason consiste em uma educação que treina bons hábitos, que leva em consideração a atmosfera onde a criança está inserida. Isso inclui não só o ambiente físico, mas as pessoas que ela se relaciona na atmosfera dela, né? E também a apresentação de ideias vivas. No caso, muitas dessas ideias vivas vêm de bons livros, mas também vêm do tempo ao ar livre na natureza,
das descobertas que a criança faz no dia a dia dela, das ideias que nós permitimos que entrem, né, no nosso lar. Então, assim, a base mais ou menos consiste nisso. E o grande objetivo da educação da Charlotte é que a criança, através do currículo dela, desenvolva um relacionamento e um conhecimento íntimo de Deus. E nisso tudo também, boa parte dessa educação é o trabalho de bons hábitos que vão desenvolver um caráter de um homem e de uma mulher, né? Quando eu penso assim, né, como eu imagino meus filhos daqui, quando eles tiverem 18 anos, né? Quando eles estiverem saindo do ninho, quais os valores, quais as virtudes, quais as habilidades, quais os hábitos que eu quero que eles tenham, né? Tudo, e começo a trabalhar agora, através do currículo que a Charlotte propõe, né? Através do método de educação que ela propõe. E uma coisa também que é bem interessante que ela traz, fala sobre um método de educação ao invés de um sistema. Quando ela fala método e sistema, ela diferencia o método como algo que a gente tem um objetivo final em vista. E nós vamos trabalhar até esse objetivo através de princípios. Porém, esse método nos dá flexibilidade, nos deixa, né, traz leveza. Porém, um sistema, muitas vezes, ele é fechado. Ele tem um passo a passo que, se seguido, me promete um resultado. Porém, se a minha criança não se enquadra nesse sistema, a gente vai ter um problema. Já o método, por exemplo, eu estava pensando nesse exemplo hoje. O método de educação, se eu tenho um filho que começa a ler ali com 4 anos, ele está pronto para começar a ler. Mas, e o meu outro filho talvez tenha uma dislexia. O método me permite educar os dois, tá? O método é aplicar os princípios, porém achar a forma que vai funcionar melhor para cada um. Né? Então, isso é uma coisa que para mim, aqui em casa, deu muito certo, porque eu tenho 2 filhos, tu tem 3, tu sabe que cada um tem as suas diferenças, as suas tendências, o seu temperamento, e às vezes eu posso estar lendo o mesmo livro para os meninos, digamos, a nossa lição da Bíblia, eu estou lendo a mesma história, e cada um vai receber naquele momento a impressão que o Espírito Santo quer que eles recebam naquele momento. Então, outra ferramenta do método Charlotte Mason é a narração. E a narração é bem simples, simplesmente tu dizer de forma oral ou escrita, enfim, né? Aí tem espaço para criatividade. Simplesmente a gente contar aquilo que ouviu, aquilo que a gente pegou, entendeu da questão, sem muita necessidade de fazer perguntas de compreensão. A gente vai deixando a criança ideias que ela está pronta para receber, né? Assim, parece uma coisa muito vaga, mas, de forma geral, são, assim, algumas das características desse método, né? Eu acho que tu vai entrar nessa pergunta da questão do tempo na natureza, mas outro aspecto importante é esse tempo na natureza. E por quê, né? O método não consiste só disso, mas é importante, porque a criança precisa desse tempo de observação do mundo natural, de ter o contato com o Criador através da criação. E eu acredito, né, que todos nós aprendemos tanto através da natureza, de ver aquela formiga tão pequenininha carregando uma coisa 10 vezes maior que ela, né? Exatamente. Eu sempre até digo, quando as pessoas perguntam para a gente, né, como é que acontece o aprendizado. Inclusive, nós demos o nosso nome de laboratório, é o nosso brasão aqui da família, por causa disso, porque da hora que a gente acorda, a hora da gente dormir, tudo ali é um campo de conhecimento, é um laboratório de vida. Porque a educação domiciliar, independente do método ou currículo, ela precisa ser um estilo a ser vivenciado em todos os momentos, em todos os aspectos, não é isso, Mari? Uhum. A educação proposta pela Charlotte, muitos outros métodos, vai a favor daquilo que é natural, de como Deus nos fez, uma educação viva. É uma educação viva, né? Ela desenvolve justamente a inteligência da
criança, né, os dons, as capacidades, através de várias coisas, né, que vão fazer parte do currículo, que vão fazer parte do dia a dia, das vivências, né? Então, é um currículo rico de ideias variadas, que seriam as disciplinas estudadas, justamente por quê? Porque ela vê que a criança é um direito dela ter contato com história, com geografia, com artista, compositor, desenho, pintura, educação física, latim, línguas estrangeiras, enfim, é muita coisa, né? É E tudo verdade. isso acontece através, então, como eu falei, outra característica desse método é que ele trabalha de acordo com a forma natural que a criança aprende, né? Narração, observação, e tudo isso também sempre lembrando dos hábitos que a gente está trabalhando, né? Que vão dando essa base para a criança também. Sim. Aí, peraí que eu me perdi aqui, que eu fui hábitos e já me desviei aqui do meu pensamento. Eu estava falando, né, que ele vai de acordo com a forma com que a criança aprende. Agora me desviei o meu pensamento, mas enfim, é, é justamente isso, né? Eu ia dizer, as lições, né, a aula, o cronograma, é possível, né? Às vezes as mães perguntam, mas como que eu vou dar aula de tudo isso? Gente, as lições são curtas, porque a gente sabe que a criança não tem como sentar 40 minutos e te dar atenção por Com 40 minutos, certeza. né? Então, começa uma criança de anos com lições curtinhas, 5, 10 minutos, e vai indo gradualmente com a criança. Uma coisa que me atraiu muito para esse método é o crescimento gradual. Então, eu vendo ali que o meu filho está desenvolvendo o hábito da atenção, que ele está sentando por 5 minutos, passamos um pouquinho mais, passamos um pouquinho mais. Hoje ele tem quase 12 anos, ele fica 30 minutos, não tem problema, ele participa e está engajado, né? Então, assim, ela propõe lições curtas e variadas. Então, uma lição, se a gente teve uma lição mais densa como matemática, a lição seguinte pode ser canto. Ou, enfim, uma lição que vá usar outra parte do corpo, que vá, né, dar uma pausa, né, uma diferenciação. E o que eu amo sobre essas lições curtas é que a gente está ali 2, 3 horas da manhã, pronto, o resto do dia temos as tarefas, sim, temos outras coisas que a gente faz, mas a criança tem a oportunidade de explorar os seus interesses, né? De Com cultivar certeza. coisas, né? Que é muito importante. E dentro desse aspecto, assim, do cronograma de vocês, Mari, vocês contemplam aí também essa questão da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum? Como que vocês organizariam as atividades em relação a essa BNCC? Eu Tá, acho que é uma aqui eu não questão que muitas pessoas gostariam de sei. saber também, né? Ainda mais pela exigência agora aí, né, dessa questão do projeto de lei. Muitos estão questionando as famílias, né? Se estão Sim, usando a BNCC. sim. Então, assim, aqui na minha circunstância, eu não tenho a BNCC, mas eu tenho critérios do nosso estado que eu preciso seguir. Porém, nas minhas conversas com a Janice, nas minhas pesquisas, e talvez até pode ser uma live futura com ela, porque ela está inserida, né, nesse meio, mas Sim, peço desculpas por não ter mais informação da BNCC em questão com tranquilo. o método. Porém, eu assisti uma palestra de uma mãe que eu achei super interessante. Ela falou assim, entenda as exigências da BNCC, olhe para o seu currículo, olhe para dizendo e veja o que gente, vão ter coisas aqui, né? Eu tenho que, vou dar um exemplo concreto meu. Eu tenho que trabalhar estudo cívico, né? Eu não sigo o currículo da escola, mas no meu currículo a gente está trabalhando cidadania através de leituras de Plutarco, por exemplo. Agora com meu filho eu estou lendo Plutarco. Então a gente trabalha cidadania através da leitura desses livros. Ele faz a narração dele e a gente discute, né, como as decisões feitas por esses gregos e esses romanos, como que afetou. Aí viram, a gente lê notícias do mundo e vai discutindo. Eu quero que eles sejam cidadãos, eu quero que eles sejam conscientes, eu quero que eles votem conscientemente.
entendam o sistema governamental. Então, assim, a gente entendendo quais são as exigências da MCC, ou aqui, né, no meu caso, do meu estado, quais são as exigências, eu posso olhar para o meu currículo e ver quais as áreas do meu currículo que vai estar trabalhando aquilo que é exigido. É assim que eu tenho feito, pelo menos aqui em casa. Entendi. Não, exatamente, porque assim, dá para a gente trabalhar tranquilamente, né, com literaturas e você intermediar aí o assunto de uma forma a abraçar, né, interdisciplinar, né, vamos falar interdisciplinariamente, vamos dizer assim, dá para você inserir matemática, né, geografia, às vezes uma única literatura, né, Mari? Seria mais ou menos isso também que Charlotte Mason contempla, né? Tá travando, né, pessoal? Tá sem som? É, porque a proposta Acho que tá dela voltando. é. Ixi, então vou tirar até posso falar. Parece que deu agora. Aham. Coisa assim que a Charlotte. Enfim, o currículo dela, como eu te falei, né? Ele é. A gente monta esse banquete de ideias vivas, né? Levando em consideração alguns princípios. Porém, ela não é muito. Ela não encoraja que a gente unidades, digamos assim. Digamos, vamos estudar sobre a maçã. Então, vai ter maçã na matemática, maçã na literatura, maçã na lição da gramática. Não. Mas, através desse currículo rico de ideias, a criança vai fazendo conexões. Então, vou dar um exemplo, tá? Digamos que a gente esteja. E ela tem intencionalidade. Por exemplo, a gente estuda história em períodos históricos. Eu até vou deixar aqui o convite. Nós temos o podcast Descobrindo Charlotte Mason, e nós temos alguns episódios mais recentes que estão falando das disciplinas, como que cada disciplina é estudada. Então, se alguém tiver curiosidade de saber mais a fundo como história é estudada, a gente já tem episódios, agora eu não lembro, é o 52, 53, ou alguma coisa assim. Mas lá no nosso site, ou através do nosso perfil, dá para achar o podcast. Por exemplo, Ok. então, a gente ela diz, claro, a lição mais importante é a lição da Bíblia, onde a nossa história começa, né? Onde o conhecimento de Deus vem e ela divide de uma certa forma o conhecimento em três grandes áreas. De Deus, o conhecimento em que entra história, tudo aquilo criado pelo homem, né? E o que é o universo, que seria a nossa matemática, ciências, parte da geografia, física. E aí, quando a gente vai olhar para o currículo e planejar, né? Como tu sabe, a gente precisa de muito planejamento, muito tato nessa hora. Sim. A gente olha a história em períodos históricos. Então, a gente pega aquele período histórico e digamos que nós vamos estudar, vou dar um exemplo aqui, o século de 1800 a 1900, século inteiro. A gente divide esse século ativo e aí a gente pega, por exemplo, busca estudar artistas, pintores que viveram nesse século. A gente busca estudar compositores que vieram nesse século, que viveram nesse século, né? Ou que pintaram coisas que aconteceram nesse período, né? Histórico. Dependendo da idade da criança, a gente busca ler leitura que reflete esse século. Nós lemos biografias de pessoas que viveram nesse século. E através dessa intencionalidade, a criança vai ter uma gama de possibilidades de fazer conexões. Então, se a gente está estudando aqui, por exemplo, a Revolução da Independência aqui nos Estados Unidos, nós vamos ler a biografia, de repente, de uma pessoa que viveu naquela época. E através daquela biografia, a criança vai ter oportunidade de ter um contato máximo com o cotidiano naquele tempo. E a criança vai construindo essa teia, digamos assim, né? Ela vai construindo e vai indo. Então, às vezes, e a gente, claro, a gente acredita que quem está educando realmente, de fato, é o Espírito Santo, que é o nosso educador supremo. Então, o direcionamento dele na hora de planejar. Tá, pode pegar. Eu me enganei, acho que meu marido não chegou. Meu Deus.
É o neném. Entendi, Mari. Muito. Tá bom, meu amor. Só um minutinho, tá? É, quanto existe alguma diferença entre Charlotte Mason ser uma educação clássica? Poderia ser nomeado assim, Mari? Uma educação clássica, como a gente tem um ensino clássico através do Trivium, por exemplo? Tá, assim, ela pode ser, as pessoas consideram ela clássica, justamente porque ela usa essa literatura viva, obras clássicas, ela usa da Perfeito. narração, porém ela não usa, não é baseada no trivium. Entendi. Nessa questão, ela não é clássica porque ela não é baseada no trivium, né? Ela tem coisas que não seguem o mesmo rumo do trivium. Entendi, certo. Vamos então entrar no assunto sobre a natureza, né? Eu fiz a seguinte pergunta: há necessidade de uma família morar no meio da natureza, no meio rural, para se aplicar a Charlotte Mason, ou ela pode viver tudo isso, esse currículo, estando na cidade? Sim, ela pode viver aonde ela viver. E, aliás, eu até tenho uma grande amiga minha aqui, que ela morava na cidade mesmo, em cidade bem urbana, e descobriu como viver essa filosofia de vida, né? Esse aprendizado na circunstância dela, né? A pessoa não precisa morar, né, no meio do mato. Claro, é sempre bom considerar. Uhum, entendi. Mas, Então tá. A família pode ir para um parque, sair o final de semana para fazendas, né, para ambientes assim, e colocar toda aquela vivência, apresentar para a criança, certo, né? e trazer a natureza para casa, né? Uma plantinha, uma hortinha na janela, Ok. Bichinhos. bichinho de estimação. Eu tenho peixe em aquário, sempre vem um peixe na cabeça. Formas, né, que a gente pode observar. Inseto, animal de estimação, pessoas. E o clima em si também dá para, né, na cidade, mas sempre que possível planejar uma vez por mês, ou sempre que possível, um passeio, passar mais tempo inserido numa fazenda, ou enfim, num parque, onde for, né? Perfeito. Mari, é difícil começar? É difícil implementar o método? Olha, O que que uma é uma família precisaria fazer para poder ingressar? Tem que passar algum tempo estudando anteriormente para se preparar, se unir olha, a outras famílias? eu acho que tudo isso é muito bom, precisa estudar. Porém, eu acredito que a gente pode começar a implementar o método, né, da acredito que muitas pessoas organicamente já fazem muitas coisas, porque, como eu te falei, né, a Charlotte baseou as observações dela no modo que as crianças aprendem naturalmente, as leis naturais de Deus. Então, muitos de nós já temos inserido no nosso lar muitas dessas características, né? Mas, claro, olha, eu não vou dizer que é fácil, que não estaria sendo esta, né? Tudo vai exigir um período de estudo, mas eu acredito que a pessoa não precisa atingir um certo nível ou ler tantos livros, porque nessa educação nós estamos indo junto com os nossos filhos, né? Eu vi ultimamente em vários perfis que as 3 gerações, né? Sim. Não, e é incrível, né? Porque eu tô nessa jornada com o meu esposo de educação em casa, já desde aí 2011, por aí. E é incrível como a gente está sempre aprendendo ali com as crianças, a gente está sempre se envolvendo em novos conhecimentos. Então, eu acho que é um caminho que não dá para a gente dizer assim, né, Mari? Você tem que começar a se preparar, porque é isso, é intuitivo, é o que você falou, né? Já está inserido, eu acredito, no nosso DNA. Inclusive, a criança ela já vem com muita coisa dentro de si que vai norteando.
E eu acredito que os pais estão presentes para iluminar esse processo, não é Uhum. verdade? E aí eu acho Sim, que é onde entra os métodos, sim, né? eu acredito muito nisso. Eu acho que eu vejo isso como uma missão, né? Todos nós, pais, somos educadores, independente do método, independente de como a criança está indo para a escola, se ela está em casa, todos nós temos um compromisso em educar nossos filhos. É uma responsabilidade que nos foi delegada por Deus, né? E eu vejo assim, que se é essa escolha que eu vou fazer, então como que eu vou me equipar para fazer o meu melhor? Em tudo, eu vejo isso em todos os aspectos da minha vida como mãe. Eu preciso estar sempre me equipando para dar o melhor para meus filhos enquanto eles estão aqui no nosso, né, junto com a gente, antes deles saírem do ninho. E com relação ao método da Charlotte, pelo fato da gente ainda ter pouco, enfim, tá crescendo muito. Nós temos recursos em português, mas não se compara com outros métodos que já tem bem mais. E uma das coisas que estamos fazendo estamos fazendo é trazer mais prática no nosso podcast, como fazer isso na prática para ajudar as famílias a implementarem, né, e irem aprendendo. A gente diz, a gente só precisa estar um passo na frente dos filhos, né? Então, agora eu estou um passo na frente do meu filho na álgebra. Uau! Então, eu continuo estudando e, enfim, né, a gente vai encaixando no nosso dia. Então, a gente tem o podcast e a gente também criou no nosso site, a gente tem um site que é uma comunidade online gratuita, onde a gente convida as pessoas para explorarem, buscarem artigos. Tem muita coisa já nessa comunidade. E nós criamos um artigo chamado Mapa da Jornada, que é um mapa para ajudar quem quer começar com a Charlotte agora. E, tipo, como começar. Então, eu escrevi esse artigo pensando que a gente realmente, de fato, vai ir numa jornada. Como arrumar as malas? Então, o que eu preciso saber de antemão? Quais são as coisas mais importantes para saber se eu vou começar amanhã, sem muito tempo? Ou Entendi. se eu tenho crianças aí em idade pré-escolar, eu estou me preparando, o que eu posso estar fazendo agora para me preparar? Então, é um artigo extenso, mas ele tem muita. A gente fez assim, tipo, uma compilação de vários recursos já existentes em português, e eu preciso até atualizar ele agora, que desde que eu escrevi ele, já temos ainda mais recursos em português, o que é muito legal de estar vendo, né, o movimento do homeschool crescer no Brasil, que foi sempre uma coisa que eu, desde que eu descobri o homeschool, que eu tenho orado para isso ser uma coisa que frutifique muito no Brasil, né? Que muitas famílias possam fazer a sua educação domiciliar de uma forma, né, livre. Sempre deixando claro, né, Mari, que nós, famílias educadoras, não somos contra a escola de modo Não, algum, né? Porque a gente entende que o homeschooling nem sempre vai ser para todo mundo, mas é com a gente ter a liberdade de querer escolher como que a gente quer educar os nossos filhos. Não vamos nunca aliená-los, porque existe um grupo que acha isso, né? Que a gente está certeza. alienando os nossos filhos. E não é verdade. Não, aliás, eu até tenho uma grande admiração por professores. Eu acho que os professores têm também um grande encargo, né? E a gente entende que é um sistema educacional e um sistema tem suas falhas, tem suas coisas boas e tem suas falhas. Mas, de uma forma geral, eu vejo que, né, a educação da criança, a decisão é dos pais. Se vai para cá, se vai Sim. para lá, né? Então, eu tenho amigas maravilhosas professoras que fazem parte dessa jornada comigo e que sem elas, eu não, sem o conhecimento delas, teria sido muito mais difícil trilhar essa jornada, né? Porque eu acho que a educação, nossa, é uma coisa tão rende muita conversa, né? E eu adoro conversar, Sim. conversar com pessoas de todas né, de tudo que é lugar, professor, criança que vai para a escola, não vai para a escola, mas eu acho que é isso mesmo que tu falou, que eu concordo plenamente e, né, como eu te falei, na nossa jornada, o nosso chamado foi para educação domiciliar. O meu filho frequentou um ano de escolinha, jardim maternal, nem lembro mais como é que fala, porque quando eu tinha essa idade era o jardim maternal, né? Agora A gente fica desatualizado. fica bem desatualizado, muda tanto, né?
Eu quando falo o ensino médio é o segundo grau, não é segundo grau, é o ensino médio, né? Mas primeiro grau e segundo grau, né? Também tive que estudar a linguagem e, enfim, né? Vai mudando e a gente vai indo. Mas e eu acredito também que muito daquilo que eu e a Janice trazemos, né, no nosso trabalho, serve para pais que os filhos vão para a escola. Porque muito dessas vivências a gente precisa estar para cultivar no nosso lar, né? Isso. Dá para fazer o Charlotte Mason no after schooling, por exemplo, Uhum. para famílias que não vão aplicar o homeschooling de forma integral, mas querem fazer algo diferenciado na educação dos filhos. É possível Eu, eu, no after schooling? eu acredito que sim, eu conheço aqui nos Estados Unidos, eu conheço famílias que fazem, e é muito legal, porque a gente olha para esse banquete variado de ideias e pode apresentar ele de forma diferente, né? Montar uma lição da Bíblia, nem que for uma vez por semana, né? Eu sempre penso que é melhor fazer uma vez do que não fazer. É melhor ter aquele Claro. um dia, né? E a gente pode usar essas ferramentas que ela vai nos dando nesse currículo, né? Um passeio na natureza, quem não gosta, né? A gente precisa tirar mais as crianças de dentro de casa e ir para a Sim, natureza. Beneficia a família inteira. E a partir dali, a criança vai estar descobrindo mais do mundo natural, o que vai ajudar ela no estudo das ciências. Ela vai ter contato com observações diretas, e isso vai ajudar elas. Leitura em voz alta. Eu não sei se tu conhece o livro A Família Leitora, da Sarah Mackenzie. já ouvi falar. Já Nossa, ouvi falar. bota na tua lista de livros para ler, ele é Tá. muito bom. E Anota ali, aí, pessoal. A Família Leitora, da Sarah Mackenzie. É, é, e ela traz muita. Ela é uma mãe homeschooler americana, mas ela traz muita pesquisa científica de o quanto a leitura em voz alta, nem que seja 5 minutos, todo dia, né, vai ajudar a criança a desenvolver a linguagem, a melhorar na leitura, o vocabulário enriquece, né? Então, isso são coisas que a gente pode estar fazendo independentemente do método de educação, ou se o filho vai para a escola, after school, que eu vinha descobrir com a Charlotte Mason. E também já estava fazendo isso, que casualmente, quando eu conheci o meu marido, ele sempre gostou de ler. E lê muitos livros bons. Então, desde da barriga, os meninos já estavam sendo expostos Que à bacana, é leitura. isso mesmo. Foi uma coisa que eu E é interessante. Isso é interessante porque até mesmo as famílias que não têm o hábito de ler, nesse processo de ensinar os filhos em casa, passam a gostar de adquirir conhecimento, né? Todo mundo se torna estudantes, autodidatas, né? Porque é esse o caminho, né? O autodidatismo. Eu acredito que isso também acontece dentro do método Charlotte Mason, né? Formar a criança para que ela seja uma construtora de conhecimentos, um autodidata. Faz sim, sentido isso que eu estou falando? faz. Tanto é que num dos livros que ela escreveu, o que eu te falei, ela escreveu uma série de 6 livros. O primeiro livro já se encontra em português também. Ele foi traduzido pela Arielle Pedrosa, uma mãe muito querida, que fez a tradução. E ela fala justamente disso nesse livro, né? Que a partir do momento que a criança vai desenvolvendo, né, na educação, vai subindo aqueles degraus, a gente precisa deixar ela ter autonomia. A gente precisa ensinar esse hábito de autocontrole, de autonomia, de gerenciamento do tempo, né? Isso tudo faz parte também da educação, né? Porque a educação é o todo, é o ser humano inteiro. A gente não vai dizer agora eu só vou educar o intelectual, agora eu só vou educar o espiritual. Não, o tempo todo tudo está junto, misturado. Então, eu vejo já os frutos disso, tendo um filho mais velho, já tendo nessa caminhada, né, um tempinho, eu vejo os frutos dele, acordar, faz o devocional dele, arruma a cama dele. No tempo livre, ele escolhe ler livros, ele já desenvolveu um gosto, né, por alguns tipos de literatura. Qual a E eu idade vejo dele, Mari? ele tem 11, vai fazer 12 daqui a menos de 2 em agosto. Ele faz 12 em agosto, né? Certo. Então já está nesse período de puberdade, né? Sim, sim, estamos Isso, entrando numa isso nova também dá uma fase. live à parte, viu, Mari? Isso dá uma live à parte, inclusive para muitas famílias.
que tem, assim, essa angústia, ai, meu filho está entrando na adolescência, como proceder nesse próximo passo na educação domiciliar, né? Eu Olha, tenho uma de 14. tem de 14, então, eu vou pegar dicas contigo. Uma coisa que eu tenho percebido é que o meu filho mais velho, o temperamento dele é mais assim, de querer estar junto. O meu caçula já é o oposto, ele já é mais independente. Então, até isso a gente pode usar ao nosso favor na educação dos nossos filhos, sabendo o temperamento deles, né? As inclinações, enfim. E também sabendo como que a gente pode corrigir os maus hábitos. Ou, enfim, não maus hábitos, né? Porque a gente espera que maus hábitos não sejam formados, mas a gente sabe que somos seres humanos e precisamos também corrigir maus hábitos. Mas da gente ver as tendências e corrigir tendências negativas, né? Que vem, né? Que nascemos com tudo. Então, assim, o meu filho mais velho, ele gosta de estar junto, mas eu também vejo que eu já estou precisando dar o espaço dele, dar, né? Às vezes eu falo, filho, essa aqui tu vai fazer sozinho hoje, essa lista. Ele, mãe, mas senta aqui do meu lado. Já o meu, eu digo, Luca, tá aqui, ó, tá aqui, tu faz sozinho, sim, 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 pode deixar que eu faço. Né? Então, também ter esse jogo de cintura, né? Mas com certeza a gente está entrando numa fase pré-adolescência que está bem interessante. Exatamente. O meu aqui, por exemplo, ele já quer ter esse momento a sós, e nesse aspecto ele levanta 6 da manhã, Nossa, foi decisão dele, para ter o momento dele sozinho, para ele fazer o momento devocional dele, para ele escolheu um livro que é pessoal, não está dentro do cronograma, para sim, ele ler, inclusive é o Arte da Guerra, porque ele quer desenvolver essas, sabe, essas, essas questões de como lidar com o outro, enfim, é dele, sabe? Então a gente vai iluminando o caminho nesse processo. As crianças vão desenvolvendo e a gente vai simplesmente percebendo os frutos, né, Mari? sim, Percebendo os frutos, a gente percebe que realmente está dando certo esse caminho de educar no seio da família, né? tá. Sim, com Ô, certeza. Mari, você quer fazer mais algumas considerações para a gente finalizar? Ah, eu estou olhando aqui, olhando as minhas anotações, né? Mas, eu acho que assim, né, de uma forma geral, eu sempre falo para as mães e para os pais, né, nessa jornada, que tem os seus desafios, tem os seus obstáculos, não é fácil, nós que vivemos sabemos, né? Mas que nós somos capacitadas pelo próprio Criador, né? Ele nos capacita todo dia, ele nos dá as ferramentas. E eu lembro que no início da minha jornada eu sempre ficava assim, meu Deus, mas eu fui péssima no colégio, eu fui péssima na matemática, eu não sabia desenhar, né? A gente precisa quebrar essas correntes que nos prendem, trazer aos pés do Senhor diariamente, dizer, Ele nos cura, né? E eu tenho vivido isso no meu lar, eu tenho vivido uma transformação que realmente está salvando muitas gerações. E Sim, isso mesmo. então, para as famílias que, enfim, né, que sejam encorajadas a persistir, a separar um tempo para estudar, a levar a sério, porque esse é o momento, esse é o tempo que a gente precisa. E a gente precisa educar essas crianças que vem pela frente, né? E ver e frutos. Talvez demore um tempinho, mas a gente vai colher os frutos desse esforço, desse trabalho do Espírito Santo na educação de filhos. Eu vou só comentar uma Schalt fala no Pais e Filhos que assim várias coisas me marcaram, mas ela fala que o Espírito Santo não trabalha com pronomes de multitude, ele cada indivíduo, com o menino, a menina, né, com cada criança. E isso é muito precioso, né, da gente olhar para cada criança e ver ali o potencial de cada uma, de ser, como tu falou, né, essa luz que guia. Esse é o nosso trabalho, né, equipar eles, preparar eles e ver Tá travado. eles crescendo. Oi.
Será que travou? Tá, agora voltou, Mari. Aham. Ah, ok. Eu É, não sei onde é que parou. E por último, olha, nem me recordo agora. Mas enfim, pessoal, deu para entender? Alguém quer manifestar aí conosco, né? Participar com a gente? Se deu para entender direitinho, apesar dessas circunstâncias que ocorreram aqui, foi uma guerra para a gente dar a conclusão nessa live de hoje. Mas valeu muito a pena. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para direcionar para Mari a respeito do método Charlotte Mason. Até porque não vai dar, né, gente, para esgotar tudo aqui. E se alguém estiver preparando uma pergunta, eu quero dizer aqui o seguinte. Pessoal, entre lá no site das meninas, a Mari e a Janice, Descobrindo Charlotte Mason. Esse site está lá no perfil de vocês, na bio, Mari? tá, tá Tá. na bio. Porque então, o que eu percebi, vocês disseram que vocês têm uma série de podcasts, né, para poder sanar a dúvida e trazer conhecimentos a mais sobre Charlotte Mason, né? Isso. Uhum. Ok, então tá aí, pessoal. Entrem lá, sigam quem ainda não segue, tá bom? E vamos participar. Eu também vou entrar, quero conhecer um pouco mais para direcionar as pessoas que eu perceber, né, inclusive, que tem mais esse estilo e a gente está indicando, porque realmente eu gostei muito do que você falou, que esse método ele é permeado pela sabedoria do Espírito Santo, né? Uhum. Que coisa fantástica, né? Que coisa melhor ser ensinada pelo Consolador, né? Então, muito feliz. Eu acredito que as famílias. Tem família Charlotte Mason aí conosco, pessoal? Que segue a Mari, que segue o perfil aí, que segue o nosso perfil. Faz um joinha aí pra gente. Eu vi Parece algumas que. meninas ali. Aham. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô desatualizada aqui, ó. Tava Eu rolando não aqui, ó. sei, pois é. Bom, é isso, pessoal. Olha só, nós vamos deixar essa live salva aí no Instagram. Foi um evento, Mari, até você entrar, porque o celular caiu, o Robert tropeçou aqui o pai ainda não tinha Ai, chegado, os meninos não tinham chegado, mas eu agradeço porque vocês permaneceram, as pessoas, muitas permanecerem com a gente, permaneceram conosco, e quem não pôde assistir, pode assistir depois. Eu vou fazer uma edição legalzinha para colocar no YouTube também, lá no canal Laboratório, e a Mari fica à vontade também, se quiser, né, salvar aí depois, né, e fazer uma edição e colocar também no perfil de vocês. com certeza, certeza, Kécia. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Quando eu vi o chimarrão, já nos conectamos, Tá em casa. Ô, né? querida, que Deus dê muita graça para vocês nesse caminho. Se Deus quiser, pode ser que a gente se conheça pessoalmente, quem sabe, né? Mas aqui, Sim, pode ter certeza, aqui no Goiás, aqui no centro do Goiás, entre Anápolis e Goiânia, tá? Tem um lugarzinho aqui no meio da natureza para vocês sim. virem e passar um tempo com a gente se quiserem. Ah, adorei o convite. A gente está com planos de ir para o Brasil agora no meio do ano, então, Deus Olha, quem quiser, né? sabe, tá? Estando aqui no Centro-Oeste, por favor. Tá bom, pode deixar, Tá Kécia. Muito bom? obrigada. Obrigada a você, Mari. Deus abençoe, orando pela Janice, para que todo esse processo de mudança dela ali com a mãe, que está enferma, não é isso? Sim, a mãe Possa dela. tudo se organizar e a paz possa reinar, tá bom? Amém. Que a paz do Amém. Senhor também reine na vida de cada um de vocês, pessoal, que estiveram conosco, tiveram a paciência de nos ouvir, mesmo em meio a todas as dificuldades. Deus abençoe a cada um de vocês e os lares de vocês. Até mais Tchau, então, tchau. Mari. Fico à disposição, viu, querida? Obrigada, com certeza. Pessoal, Obrigada. muito obrigada. Até mais. Qualquer coisa quiserem nos perguntar, podem ir nos nossos perfis também, tá bom? Nos directs nossos aí e fazer as perguntas que desejarem. Até mais. Mari, obrigada. Deus abençoe, querida. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.